Continuo agora falando de vacinação, mas sobre a vacinação para pessoas com comorbidades, que nós falamos agora há pouco com o Neto Mota. O detalhe é o seguinte: muitos pacientes estão precisando do relatório médico para comprovar que tem algum tipo de comorbidade e podem se vacinar agora, segundo, exatamente a convocação por idade. O problema é que existem denúncias, veja só, que alguns profissionais estariam cobrando pela emissão do relatório. Sobre esse assunto, a gente fala agora ao vivo pela internet com o advogado Juliano Pessoa, que está conosco para esclarecer se isso pode ou não acontecer. Boa noite, doutor. Essa prática é considerada vedada pelo Código de Ética Médica? Quer dizer, o profissional médico pode cobrar para emitir um relatório de uma doença que ele já acompanha ou não acompanha, enfim, mas está tendo aquela consulta com o paciente? Boa noite. Boa noite, Edson. É uma satisfação mais uma vez. De fato, você fala de forma bem precisa e vale destacar aqui que existem dois documentos que muitas vezes envolvem esse tipo de questão. Um é um relatório médico, como você bem destacou, e outro seria um laudo médico. A única possibilidade que existiria de cobrança por parte do profissional seria na emissão de um laudo médico, que muitas vezes está envolvido a questões ligadas à perícia. Ou seja, o médico muitas vezes irá analisar um relatório anterior e emitir um juízo de valor daquele caso concreto. Isso é um laudo médico e aí, nesse caso, poderia incidir o honorário médico particularmente. Porém, esse caso que toca em relação à vacina, ou seja, de que o paciente precisa simplesmente comprovar uma condição mediante o órgão público e solicita ao médico que já o assiste um relatório médico, nesse caso não pode, em hipótese alguma, haver qualquer tipo de cobrança por parte do profissional. Isso se enquadra, inclusive, em várias vedações do Código de Ética Médica, tá? O médico não pode, em hipótese alguma, se valer dessa relação médico-paciente para obter algum tipo de vantagem, inclusive financeira, né? Então, isso é verdade, e o profissional, caso haja dessa forma, ele poderá responder processo ético junto à instituição. Ele poderá ser instaurado no procedimento de sindicância e, posteriormente, se houver subsídio, um processo ético disciplinar contra este profissional. Então, destaque-se, relatório médico, não pode haver cobrança de honorários médicos para a sua emissão. Portanto, relatório médico é uma coisa, laudo médico é outra. E aí, num relatório, o que é que basicamente precisa ter aquela informação? De que o paciente já faz o acompanhamento há tanto tempo daquela doença, faz exames, faz algum tipo de fisioterapia ou algum outro tipo de tratamento, é isso? Precisa ter essa informação para que haja essa informação sendo comprovada na hora da vacinação, doutor? Justamente, né? Porque quem tem a possibilidade técnica de atestar essa condição para o órgão público, para que o paciente apresente este documento, é o profissional que o assiste, né? Então, o médico irá ali discorrer sobre a condição de saúde desse paciente, se ele está realizando algum tipo de tratamento no momento atual, quais são as comorbidades que ele foi acometido, quais são os tratamentos que estão sendo empreendidos, ou seja, toda a condição de saúde, que isso já consta, vale destacar, no próprio prontuário médico do paciente. Se o médico já assiste este paciente, todas essas informações já constam ali no próprio prontuário. Então, ele só irá reduzir isso a termo, ou seja, colocar isso num papel, num documento, para que o paciente possa utilizar isso num órgão fim e, nesse caso, apresentar às instituições públicas para que ele se enquadre aí dentro do que é solicitado hoje, para que ele possa se vacinar e a direito deste paciente. Então, só reforçando mais uma vez, a questão de vacinação, o que se necessita é um simples relatório médico. Não há necessidade nenhuma de se constituir, de se emitir um laudo médico para este fim. O relatório médico atende à necessidade do paciente e ele será vacinado com esse simples documento, e o médico, vale muitas vezes ressaltar, não pode cobrar por essa emissão, tá? A gente acredita que os profissionais têm ciência disso, da importância do seu papel nesse momento, e certamente sabem o que está lá posto no Código de Ética Médica e irão cumprir a regra, como a maioria sempre faz. Perfeito. E reforçando que caso algum paciente se sinta constrangido, enfim, passe por uma situação como essa, pode procurar os seus direitos, não é isso, doutor? Exatamente. Eu diria que se houver um caso concreto como este, do médico insistir nessa cobrança ou se negar a omitir, infelizmente, nesse caso, o paciente terá que se dirigir ao CRM, ao Conselho Regional de Medicina aqui no Estado, informando o ocorrido, né, de que o médico não pretende fornecer mediante pagamento. E o CRM certamente irá tomar as medidas cabíveis de contactar este profissional, né, para
que ele já deveria saber, né? Já está lá no Código de Ética Médica e todo médico tem que ter ciência do que está lá contido e regulamentando a sua categoria. Então, se houver isso, de fato, o paciente precisa procurar imediatamente o órgão de classe aqui no nosso estado para tomar medidas cabíveis. Doutor Juliano Pessoa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite.